Estamos celebrando os 503 anos de Reforma e é muito curioso que 6 dias antes da Reforma Protestante fazer os seus 503 anos, e esse aniversário simbolizado pelo ato de Martinho Lutero a fixar as 95 teses ali na igreja do Castelo de Wittenberg, 6 dias antes de essa celebração ocorrer, desse dia marcante ser lembrado pelos protestantes, um pastor protestante da nossa denominação decidiu se pronunciar de uma forma bastante polêmica, o que deixou o mundo evangélico brasileiro em polvorosa. No meu feed do Facebook não se falava de outra coisa senão dessa pregação. E a reação do mundo evangélico, ela teve uma razão de ser, ela teve uma justificativa. Essa reação foi uma reação a um ataque claro a um princípio defendido na Reforma Protestante. Um princípio defendido não apenas por Lutero, mas também pelos outros reformadores como João Calvino, John Knox, Ulrich Zwingli. Todos eles defenderam o princípio do sola Escritura, somente as Escrituras. As Escrituras são suficientes como a nossa regra de fé e de prática. Tudo aquilo que nós precisamos para ter um relacionamento com Deus. Tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida espiritualmente plena, nós encontramos nas Escrituras e não precisamos de nada mais. A Bíblia é suficiente. E a pregação desse pastor chocou as pessoas. Porque na sua mensagem ele dizia algo que eu vou citar aqui para vocês. Ele falava assim: talvez esse é o grande desafio da igreja contemporânea. Olhar para a Bíblia como um livro insuficiente. Vou repetir, diz ele. Olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Um livro que precisa ser relido e ressignificado. Ele então cita um texto de Deuteronômio 22, interpreta errado esse texto para justificar o fato de que nós não podemos mais aplicar a Bíblia ou trazer uma ligação direta do texto bíblico para nós hoje, como se pastores protestantes não soubessem que existe um cânon, como se pastores protestantes não fossem capazes de perceber que a Bíblia precisa ser interpretada à luz da própria Bíblia. E ele então diz que a Bíblia era um livro ultrapassado, um livro produzido há 4.000 anos atrás. Eu acho que ele se equivocou, porque nem mesmo os mais conservadores evangélicos creem que a Bíblia começou a ser produzida há 4.000 anos atrás. O que muitos defendem é que ela começou a ser produzida por volta de 3.500 anos atrás. E ele falou assim: nós não podemos pegar um livro produzido tanto tempo atrás e achar que nós podemos aplicá-lo para nós hoje. E ele vai argumentar então que a ética bíblica refletia a cultura da sua época. Que a ética bíblica era dirigida pelos costumes, pela cultura, pela ética daquele período do Antigo Oriente Próximo. Ele termina o seu sermão de maneira muito ousada e ao mesmo tempo também chocante para aqueles que creem no princípio do sola Escritura, dizendo o seguinte: vamos precisar ter coragem, diz ele, de enfrentar a questão da homossexualidade, da homoafetividade dos gays que estão dentro das nossas comunidades. Diz ele, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. E ele termina: não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas. Porque nós não somos os seguidores de um livro, nós somos seguidores de Jesus Cristo. E os protestantes de hoje, os evangélicos, aqueles que seguem os princípios defendidos ali na Reforma Protestante, um deles como somente a Escritura, sola Escritura, se perguntam: é possível seguir Jesus sem seguir esse livro? É possível ser discípulo de Jesus sem conhecer as Escrituras? É possível entender o que Jesus fez e quem Ele é sem estudar a Bíblia? E a resposta unânime dos reformadores, como deveria ser a nossa resposta hoje, é não. Não é possível saber quem Jesus é se não o conhecemos por meio das Escrituras.
Não é possível entender o que Ele fez por nós na cruz do Calvário sem a revelação das Escrituras que chegou até nós e que diz o que Jesus fez na cruz ao pagar um preço altíssimo para nos salvar dos nossos pecados e ao ressuscitar para nos dar um relacionamento com Deus. Mais do que nunca, o princípio da suficiência das Escrituras precisa ser resgatado. Nós precisamos continuar sendo o povo do livro. O povo que entende que esse livro é a revelação de Deus. De que esse livro Deus usa para falar conosco, para nos transformar e para nos moldar dia após dia à imagem de Jesus. Para nos tornar discípulos fiéis de Cristo. E hoje então eu quero resgatar com vocês algumas verdades que Lutero redescobriu durante a sua vida, não apenas em 1517, mas isso foi amadurecendo na mente de Lutero, foi ficando cada vez mais claro. Nós temos um momento marcante ali em que ele se nega a retratar-se daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a Bíblia afirma e daquilo que ele ensinava por seu ensino bíblico. E eu quero convidar vocês, antes de tudo, a abrirem suas Bíblias para encontrarmos ali a afirmação clara de que a Bíblia é suficiente. Veja, o Salmo 19, que nós lemos hoje, no início do nosso culto. Salmo de número 19. Nós não leremos até o versículo 14, nós leremos do 7 até o 11. E observaremos ali esse princípio muito claro de que a Bíblia é suficiente, de que a Bíblia é completa, de que nós temos tudo o que precisamos nas Escrituras. Vejam, Salmo de número 19, versículos de 7 a 11. Diz assim o texto bíblico: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, e a grande recompensa em obedecer-lhes. Esse salmo celebra a suficiência. Esse salmo celebra a completa relevância da palavra de Deus para todos os tempos, para todos os lugares. Esse salmo celebra o valor precioso que a palavra de Deus tem. Veja, há várias expressões aqui que remetem a uma ideia básica. Quando o Salmo fala da lei do Senhor, quando ele fala dos testemunhos, dos preceitos, das ordenanças, dos mandamentos, do temor do Senhor, basicamente esse Salmo está se referindo à revelação de Deus a Israel, aquela revelação por meio da qual Deus se tornou conhecido ao seu povo. Por meio da qual Deus revelou aquilo que Ele fez em favor de Israel, tirando-os do Egito e trazendo-os para um relacionamento consigo numa nova terra. E essa revelação, então, mostrava para Israel de que forma eles poderiam ter os seus pecados perdoados. Essa revelação mostrava para Israel como eles deveriam se relacionar com esse Deus que ao mesmo tempo é bondoso e misericordioso, redentor e também é santo e justo. Então, os vários termos usados aqui, a lei, os testemunhos, as ordenanças, o temor, os mandamentos do Senhor, enfatizam a palavra de Deus, a revelação de Deus. E esses termos são acompanhados por qualidades, o que a palavra de Deus é, o que ela significa para nós. E o texto vai dizer para nós, a palavra de Deus é perfeita. Ela é completa, ela é suficiente, ela não tem um defeitinho sequer. Ela é digna de confiança porque ela é verdadeira. Ela é límpida, ela é justa, ela dura para sempre. A palavra de Deus não precisa ser atualizada porque ela é sempre relevante. E quando corretamente interpretada, ela é adequadamente aplicada às nossas vidas.
Que efeito essa palavra de Deus produz na vida daqueles que se inclinam diante dela com humildade e com temor? Na vida daqueles que se aproximam dela não com uma atitude arrogante de pensar que é mais sábio do que o próprio Deus, mas que humildemente se submetem à autoridade da palavra de Deus e reconhecem que ela é um livro supremo e suficiente. O texto diz que essa palavra, ela vivifica a nossa alma, ela nos torna sábios, ela nos dá alegria, ela ilumina os nossos olhos no sentido de nos dar vida. A palavra de Deus produz efeitos de vida em nós, nos tornando pessoas sábias, nos tornando pessoas que sabem lidar com as diversas situações da vida, que entendem como compreender e avaliar com discernimento momentos que passamos e como nós devemos viver de um modo que agrada a Deus, de tal modo que aqueles que se submetem à palavra, ela se torna mais valiosa do que o ouro puro, o metal mais precioso conhecido, puro, limpo 7 vezes, mais desejável do que o mel, um alimento extremamente desejável e cobiçado pelo homem do mundo antigo. O mel, lembre-se que a terra da promessa era a terra que mana leite e mel. Essa é a descrição que nós encontramos da palavra de Deus pela própria palavra de Deus. Ela é perfeita, ela é digna da minha e da sua confiança e ela torna a mim e a você pessoas sábias, pessoas que conseguem lidar e responder às diversas situações da vida, porque tem a orientação suficiente de Deus aqui nela. E é muito interessante a experiência de Lutero com a palavra de Deus. Ele dá um testemunho de como ele conheceu as Escrituras. Ele diz, olha, eu tinha 20 anos de idade e nunca havia visto uma Bíblia na minha frente. Eu pensava que não havia evangelhos nem epístolas, a não ser aqueles que eu encontrava nos livros das missas. Por fim, encontrei uma Bíblia na biblioteca e logo levei comigo para o mosteiro. Comecei a ler, reler e ler novamente para surpresa ou para o espanto do Dr. Staupitz. Dr. Johann Staupitz era o supervisor ou superior de Lutero no mosteiro agostiniano ali em Erfurt. Lutero, quando ele se depara com a palavra de Deus e percebe a preciosidade desse livro, ele começa a ler e reler e ler novamente e começa a descobrir algo que nunca havia sido ensinado para ele até então. Ele começa a ter um contato com a palavra e descobrir que esse Deus que se revela na palavra não é um Deus irado que está toda hora olhando pela fresta para ver se vamos cometer algo errado para nos dar uma chibatada. De fato, ele é um Deus justo. De fato, ele traz juízo sobre os pecadores. Mas ele também é um Deus de salvação. É um Deus que cumpriu plenamente a sua justiça em Jesus Cristo. E nós podemos nos aproximar desse Deus de forma plenamente justa porque alguém sofreu a culpa pelos nossos pecados. Porque alguém sofreu a nossa condenação. E esse alguém foi o Filho perfeito de Deus, Cristo Jesus. É por isso que Paulo em Romanos, por exemplo, vai dizer que Deus é tanto justo quanto justificador daquele que tem fé em Jesus. É por isso que João pode dizer em 1 João 9 que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas o que eu fiz para merecer esse perdão? E a resposta é, você não fez nada, mas Cristo fez algo. Cristo realizou uma obra maravilhosa na cruz e na ressurreição. E se você confia nessa obra e se apropria dos méritos de Jesus, você passa a ter um relacionamento com Deus. Lutero diz que quando ele começa a estudar a Bíblia, especialmente o livro de Romanos, ele escreve isso no prefácio do seu comentário de Romanos, era como se as portas do paraíso tivessem se aberto para ele e agora ele pudesse se aproximar, se chegar a Deus. E quando alguns amigos começaram a falar, Lutero, você precisa reunir todas as suas obras, você não pode perder tudo aquilo que você tem escrito, tudo aquilo que você tem produzido, reúne as suas obras numa série de livros, numa série de volumes, para que você não perca todos os seus livros. Sabe qual foi a resposta que Lutero deu? Ele disse, desde que começaram a reunir muitos livros e grandes bibliotecas além das Escrituras, e juntamente com elas,
Tempo precioso para o estudo das Escrituras tem sido desperdiçado a ponto de a Bíblia permanecer esquecida debaixo dos bancos empoeirados. Lutero sabia o valor da Bíblia. Lutero entendia que a Bíblia não é mais um livro ultrapassado. A Bíblia é o livro suficiente da parte de Deus, relevante para o seu povo em todos os momentos e em qualquer lugar do globo. Quando finalmente essa edição das obras de Lutero foi terminada, ele disse o seguinte: eu faço o amável apelo a quem desejar ter os meus livros. Não permita que algum escrito o impeça de estudar as Escrituras. Primeiro a Bíblia, primeiro a revelação de Deus, porque ela é o critério pelo qual nós avaliamos todos os outros escritos. Ela é a revelação de Deus segura que pode nos dizer o que é verdade e o que é mentira. Ela é a palavra de Deus segura que nos dá discernimento para entender o que nos leva para a vida e o que nos leva para a morte. Talvez nenhum momento tenha sido tão marcante na vida de Lutero quando ele, convocado pelo Papa, na chamada Dieta de Worms, uma cidade que ficava ali no Império Sacro, o Império Romano Germânico. E ele vai então para a cidade de Worms, onde hoje é a Alemanha, e ali na cidade de Worms, Lutero é desafiado, Lutero é chamado a abandonar e renegar tudo aquilo que ele tinha escrito. O delegado papal ali presente, junto com o príncipe do Sacro Império Romano Germânico, desafia Lutero, convoca Lutero: olha, renega os seus escritos, renega aquilo que você produziu, dizendo que a Bíblia é a autoridade sobre as questões de fé e de prática. Sabe qual foi a resposta que Lutero deu? Sabendo do risco que vinha sobre ele. Porque, afinal de contas, um século antes, um pouco mais de um século antes, um outro homem, por negar a autoridade do Papa, tinha ido para a fogueira. Johann Hus. João Hus, nós conhecemos a história do John Hus, e ele foi para a fogueira por defender a autoridade da palavra de Deus. Mas Lutero se manteve firme. E a resposta que ele deu para o delegado papal naquele momento foi: a menos que vocês provem para mim, por meio da Escritura e da razão, que eu estou enganado, eu não posso e nem irei me retratar. Pois eu não confio em concílios nem em papas. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. Ir contra a consciência não é sadio nem seguro. Aqui eu permaneço, não há nada que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. Lutero diz: eu não vou negar as Escrituras. Eu não vou permitir que um homem se coloque acima das Escrituras. Eu não vou permitir que concílios humanos digam o que eu devo crer, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus, na qual eu posso confiar e a qual eu devo me apegar. Eu não me apego a papa nem a concílio, mas eu me apego à palavra de Deus. E Lutero amava tanto as Escrituras, entendia tão bem isso que o Salmo 19 diz sobre a suficiência, a completude, a confiabilidade da palavra, que logo depois da Dieta de Worms, nós conhecemos a história. Lutero, correndo o risco de morte, é sequestrado por alguns amigos seus, levados para o castelo de Wartburg, que ficava perto de uma cidade chamada Eisenach, e ali naquele castelo ele passa um ano escondido. Enquanto ele está naquele castelo, não fica descansando, colocando a perna para cima, não. Enquanto ele está no castelo de Wartburg, entre os anos 1521, meados de 1521 até meados de 1522, ele traduz o Novo Testamento inteiro, do grego para o alemão. A tal ponto que, se há algo que estrutura a língua alemã no seu início em termos de morfologia e sintaxe, é a Bíblia. Lutero influenciou a língua alemã pela Bíblia que ele traduziu. E ele faz esse trabalho no Novo Testamento, depois ele continua mais 12 anos traduzindo o Antigo Testamento do hebraico e aramaico para o alemão. Em 1534 você tem aquela bela Bíblia traduzida por Martim Lutero, porque ele entendia que se o povo de Deus quer conhecer mais a Deus,
E se o povo de Deus quer viver da maneira que agrada a Deus, esse povo precisa conhecer as Escrituras. Você tem uma revolução educacional acontecendo ali, na região de Wittenberg. Crianças ricas e pobres, homens e mulheres aprendendo a ler. Porque se as pessoas queriam conhecer a Deus, elas precisavam conhecer as Escrituras, ler a palavra de Deus e serem transformados por elas. Cerca de 500 mil de cópias da Bíblia foram vendidas desde 1522, da publicação do Novo Testamento até a morte de Martinho Lutero. E minha pergunta para nós nessa noite, não é se nós afirmamos com os lábios se a Bíblia é suficiente ou não. Eu creio que a grande maioria de nós, ou se não todos nós, cremos aqui que a Bíblia é suficiente, que ela é a revelação de Deus para a gente. Mas talvez nós devemos nos perguntar se nós temos vivido dia após dia, buscando essa palavra, lendo essa palavra, deixando que ela oriente, que ela dirija a maneira como nós vivemos ou aquilo que nós cremos. Se nós nos aproximamos das Escrituras com sede, com vontade, dizendo: Deus, fala comigo. Deus, me ensina. Deus, eu sou fraco. Deus, eu sou tolo e eu preciso da sabedoria da Tua palavra. Eu preciso da força da Tua palavra. Eu estou perdido, mas a Tua palavra é a bússola que me guia e que me dirige. Eu lembro de Richard Baxter, pastor puritano ali do século XVII, criticar ou, de certa forma, falar duro com a sua congregação, dizendo o seguinte para as pessoas: olha, se vocês estivessem dispostos a obter o conhecimento de Deus e das coisas celestiais, tanto quanto estão dispostos a aprender mais das suas profissões, vocês teriam se empenhado em conhecer a palavra de Deus já há muito tempo e não poupariam nenhum custo, nenhum esforço até que alcançassem esse conhecimento. Mas vocês acham 7 anos muito pouco para aprender a profissão de vocês. Embora tenham dificuldade para separar um dia de 7, para se dedicarem mais ao aprendizado diligente da palavra. Como você tem passado a sua semana? Como é que você tem investido no estudo e no conhecimento da palavra de Deus? Você separa um tempo diário para ler? Você separa um tempo diário reconhecendo com os joelhos dobrados ou com o coração dobrado diante de Deus, falando: Senhor, olha, sem a Tua palavra eu estou perdido. Fala comigo, Pai, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer mostrar que eu preciso de mudança, em que eu preciso de transformação? Deus, que consolo o Senhor tem para a minha vida nesse momento por meio da Tua palavra? Será que nós temos nos imergidos na palavra de Deus, assim como Lutero faz? Ele imerge e ele se torna o homem da palavra porque ele entende que a palavra é central para a vida dele. Nós deveríamos investir tempo memorizando essa palavra, colocando a Bíblia nos nossos corações, de tal modo que aquilo que sai dos nossos lábios, de tal modo que as ações que fluem do nosso coração reflitam as verdades da palavra de Deus. Queridos, a nossa fidelidade, a nossa lealdade não deve ser a pessoas. Antes de tudo, a nossa lealdade, a nossa fidelidade deve ser, antes de tudo, aos ensinos da palavra de Deus. Ah, mas o pastor ciclano diz isso. Ah, mas o filósofo X diz aquilo. E Deus diz: olha, o que é central para a sua vida, o que importa mesmo, é aquilo que eu digo na minha palavra. Se aquilo que o filósofo ou o pastor estão dizendo está de acordo com a minha palavra, ok. Mas se eles estão batendo de frente com as verdades que eu afirmo aqui, você não tem dúvida ao lado do que você vai ficar. Das palavras desses homens sábios aos olhos do mundo? Ou se você vai ficar com a minha sabedoria perfeita, que homem algum é capaz de alcançar, a menos que eu me revele e me torne conhecido a você. Nós muitas vezes temos de ter cuidado para não sermos levados pela opinião das pessoas mais do que pela palavra de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo, ok, então eu vou seguir. Mas se não é isso que a Bíblia diz, eu não tenho que me submeter a isso, porque a autoridade máxima é a palavra de Deus. E se isso contradiz a Bíblia, eu não tenho dúvida, é a Bíblia que vai me guiar e não a sabedoria humana. A Bíblia, então, é o livro supremo e suficiente que guia as nossas vidas.
Mas a pregação das Escrituras, diria Lutero e os outros reformadores, é que estabelece a identidade da igreja. Como é que a fé é gerada ou produzida no meu e no seu coração? Lembram-se de Romanos capítulo 10, versículo 17? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É a palavra de Cristo revelada nas Escrituras que gera fé nos nossos corações. O Espírito de Deus não trabalha a parte da palavra. O Espírito de Deus não traz revelações contrárias à palavra. O Espírito de Deus nos revelou as Escrituras para que ela seja o nosso guia. E para que o nosso coração, guiado pelo Espírito e orientado por aquilo que nós lemos nas Escrituras, seja moldado à imagem de Jesus e cresça em fé e confiança em Deus. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, 24, que o novo homem, ele é criado segundo Deus em justiça e em santidade procedentes da verdade. Como é que eu cresço em justiça e em santidade? Andando na verdade. O que é a verdade, Paulo? Você diz pra gente, olha, vocês vão crescer em santidade e em justiça que procede da verdade, mas que verdade é essa? E o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, que quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, ele diz o que é a palavra da verdade, o evangelho da sua ou da vossa salvação, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. A palavra da verdade é o evangelho da nossa salvação. Se nós queremos conhecer cada dia mais a verdade, sermos transformados por ela, e amarmos mais a Deus e confiarmos mais no Senhor, nós precisamos ser uma igreja que cresce centrada na palavra. A palavra de Deus está no centro. A palavra de Deus nos dirige, nos guia. E tudo aquilo que nós fazemos, e tudo aquilo que nós confessamos, e tudo aquilo que nós conversamos, e tudo aquilo que nós falamos, provém da palavra de Deus. Lutero dizia que o verdadeiro tesouro da igreja é o santo evangelho da glória e da graça de Deus. Os reformadores sempre nos lembrariam que a palavra de Deus é que constitui a igreja, e não a igreja que constitui a palavra. A palavra de Deus é que sustenta, que mantém a igreja viva. Lutero entendia que se a Bíblia chegou até ele e permaneceu, ele pôde ter acesso às Escrituras, era um sinal de que a igreja continuava viva. Apesar dos seus períodos de trevas, apesar dos seus momentos difíceis, ainda havia gente que cria em Cristo Jesus e que tinha um relacionamento com Deus por meio da palavra, por meio das Escrituras. De tal modo que nós crescemos na palavra e a palavra então dirige, produz em nós vida, produz em nós relacionamentos que expressam o amor de Deus, que expressam a santidade, que expressam a justiça de Deus. É importante lembrarmos da suficiência da palavra e dela sendo o centro da vida da igreja, porque hoje em dia parece que muitos entendem que nós precisamos de algo além da palavra. É muito interessante, às vezes, observar alguns cultos online e parece que você precisa ter sempre um cenário novo em cada culto para poder tornar aquilo mais dinâmico. Então, algumas igrejas, talvez mais contemporâneas, tentam fazer cenários distintos, e o pessoal que toca num cenário diferente, o pastor prega no outro, para tentar chamar a atenção daquelas pessoas que estão assistindo. Ou programas são inventados, festas diferentes são criadas para tornar a igreja mais atraente. E para a igreja brasileira de hoje, infelizmente, cantar a palavra, ouvir a palavra sendo pregada e orar a palavra diante de Deus já não é mais tudo que a igreja precisa. Já não é mais tudo o que nós necessitamos para crescermos com o povo de Deus. Precisa de algo mais. É o Evangelho e mais alguma coisa. É a palavra de Deus e mais alguma coisa. E Deus está nos dizendo nessa manhã, por meio do Salmo 19, por meio de por meio de Romanos, capítulo 10, versículo 17, a palavra de Deus é suficiente para gerar vida e para gerar relacionamentos saudáveis, para gerar unidade, para gerar uma igreja que cresce junto rumo à maturidade em Cristo Jesus. Será que você tem valorizado os momentos de aprendizado da palavra de Deus como povo de Deus? Sabe, às vezes a gente pode achar que a nossa vida está tão corrida, a gente tem tanta coisa,
que deixamos de valorizar aqueles momentos em que nós, como igreja, nos reunimos em torno da palavra para conhecer mais dela. Nos reunimos aqui no domingo de manhã, nos reunimos durante a semana para aprender, para meditar, para sermos mudados e transformados pelas Escrituras. A palavra de Deus deveria ser o centro e o Evangelho de Deus deveria ser aquilo que produz vida para cada um de nós. Como é que você cresce no estudo da palavra? Como é que a palavra nos molda e nos transforma? E eu quero terminar com 3 elementos de um método, de um sistema que Lutero descobriu lá no Salmo 119, para estudarmos e conhecermos mais da palavra de Deus. Abra comigo lá no Salmo 119. Eu queria ler 3 versículos rapidamente com vocês. Lutero dizia que nós crescermos na palavra por meio da orácio, da meditácio e da tentácio. Salmo 119, primeiro versículo 18. Abram comigo aí no versículo 18. Diz assim o salmista: abre os meus olhos para que eu entenda as maravilhas, ou para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você deveria se aproximar da palavra de Deus, da Bíblia, sempre com uma oração como essa: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, eu não confio na minha capacidade, na minha força, na minha razão. Eu preciso do Teu Santo Espírito soprando no meu coração e me ajudando a entender claramente a Tua palavra e como ela se aplica a mim. Como eu posso pegar essa verdade da palavra de Deus e aplicar à minha vida? Lutero dizia: você precisa orar. Daí Horácio. Você precisa clamar pela ajuda de Deus. Em vez de confiar na sua imensa sabedoria, confie na sabedoria perfeita do Espírito que habita em você e peça a Deus: Senhor, abre os meus olhos. Eu quero descobrir o que a Bíblia está dizendo para mim aqui hoje. É óbvio que você não vai descobrir nada além daquela letra. Você não vai precisar ficar procurando um sentido místico ou espiritual. Tá? O sentido está ali. Mas como é que você aplica isso? Como é que você vive isso no seu dia a dia? E o Espírito Santo nos ajuda iluminando, dando clareza para os nossos corações. Salmo 119, versículo 13, se a gente voltar um pouquinho, o salmista diz assim: com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Aqui é meditácio, é aquela repetição constante. Lutero dizia: você tem que meditar na palavra de Deus, falar a palavra de Deus em voz alta, lê-la e relê-la, até que esse conteúdo da palavra de Deus entre no seu coração, até que você internalize aquilo. Essa semana eu estou relendo o livro de Jó, e é muito interessante às vezes olhar para Jó e reler, não apenas passar uma vez, sei lá, pelo capítulo 7 ou 8 e ler rapidamente, mas reler aquele texto, reler aquele capítulo e me identificar com Jó. Entender o sofrimento que ele está passando e ao mesmo tempo perceber de que forma Jó precisa ajustar a sua lente para compreender quem Deus é. Por fim, orácio, oração, meditação e por fim aprovação, o atentácio. Veja o versículo 71 do Salmo 119. Salmo 119, 71 diz assim: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Veja o versículo 67. Antes de ser castigado eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Muitas vezes Deus vai usar sim o sofrimento na nossa vida e as dificuldades para nos tornar pessoas mais dependentes da palavra, para nos tornar pessoas mais alinhadas com a revelação de Deus, pessoas que chegam para Deus e falam: Senhor, eu não sei o que fazer nessa situação, eu estou desesperado, eu preciso da sua ajuda, me ilumina e me mostra o caminho. Lutero disse algo bem interessante quando ele, conversando com o interlocutor, disse: logo que a palavra de Deus se tornar conhecida por teu intermédio, o diabo o afligirá. Você aprenderá por meio das tentações a buscar a Deus e amar a palavra de Deus. Pois eu mesmo, diz ele, sou grato aos papistas por terem se chocado tanto comigo, pressionando-me e assustando-me com a fúria do diabo, que acabaram me tornando um teólogo razoável. As pressões da vida nos aproximam mais da palavra de Deus e as pressões da vida deveriam nos tornar pessoas mais dependentes da sabedoria de Deus nas Escrituras. Como é que eu lido? Como é que eu respondo a isso? Senhor, se eu depender de mim eu vou responder errado, mas eu preciso da tua palavra para agir com sabedoria.
por meio da oração, da meditação e das provas, Deus nos torne cada dia mais a Igreja Batista Nova Esperança, a igreja do livro, desse livro suficiente da palavra de Deus, da revelação que nos torna Deus conhecido e que nos aproxima dia após dia mais dele. Vamos orar? Pai querido, te louvamos porque a tua palavra é sempre relevante. Ela nunca fica desatualizada, ela nunca se torna ultrapassada pela sabedoria humana, porque a tua sabedoria é perfeita. A tua sabedoria está muito além de nós. O Senhor é um Deus infinitamente sábio. Te louvamos pela tua palavra porque ela é completa, ela é perfeita, ela tem tudo o que a gente precisa para pautar a nossa vida, para vivermos de um modo que te agrada. A palavra de Deus tem tudo que nós precisamos para lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, para lidar com pensamentos errados que temos, para lidar com decisões que precisamos tomar e que precisamos acertar. Muito obrigado, porque a tua palavra é completa e nos dá tudo o que precisamos, Pai. Não permita que sejamos homens e mulheres arrogantes, achando-se mais sábios do que o Deus da palavra, mas torna-nos homens e mulheres humildes, que se submetem à palavra suficiente para serem transformados por Ti. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.